Tem algo estranho acontecendo no Ártico. E não estamos falando do tipo de estranho que envolve redes de pesca. A China está tentando estabelecer uma presença em um território do qual nunca fez parte. E faz isso justamente quando a presença dos Estados Unidos da América no Ártico está mais fraca, tudo por causa de um tipo de navio. Quebra-gelos, você não vai acreditar no que os chineses estão fazendo perto do Alasca. Os Estados Unidos da América precisam responder, e é exatamente isso que estão fazendo agora e farão no futuro. Em 8 de agosto, o Warzone, TWZ, informou que as Forças Armadas e a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América realizaram uma missão de monitoramento no Ártico. 5 navios quebra-gelo chineses foram monitorados ao aparecer no Ártico, perto do Alasca. Esses quebra-gelos são preocupantes. Navios enormes e potentes, feitos para cruzar o gelo grosso do Ártico, são muito raros nos Estados Unidos. TWZ diz que a presença chinesa é 2,5 vezes maior que a força de quebra-gelos da Guarda Costeira. Atualmente, a China está superando os Estados Unidos no Ártico, e mal precisa fazer algo impressionante para conseguir isso. Os Estados Unidos ao menos responderam à presença desses quebra-gelos chineses. Além disso, em 8 de agosto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos publicou um comunicado à imprensa, observando que havia detectado e respondido a um par do que afirma serem navios de pesquisa chineses operando na região do Ártico. Esses 2 navios somam 5 ao lado de outros 3, segundo a Guarda Costeira em comunicado. Em 5 de agosto, uma aeronave de asa fixa, C-130J Hércules da Estação Aérea de Kodiak, respondeu aos navios de pesquisa chineses GD e Zhongshan da Zhui GD. Os 2 navios seguem para o nordeste no Estreito de Bering. Isso é interessante. Os Estados Unidos da América enviaram uma aeronave, não um navio, para mostrar que sabiam das ações do navio chinês. Mesmo assim, foi uma forte demonstração de poder. No entanto, isso também evidencia o número limitado de navios que os Estados Unidos possuem capazes de operar em águas árticas. Um avião pode permanecer nos céus por algumas horas antes de precisar reabastecer. Os Estados Unidos da América teriam pressionado mais a China se tivessem enviado um navio capaz de monitorar por mais tempo, o que ocorreu na segunda tentativa. Em 6 de agosto, a tripulação do navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, Qatar Vashi, do IBMS L-751, respondeu novamente ao Zhongshan da Zhui GD, enquanto transitava para o norte no Mar de Chuuk, acima do Círculo Polar Ártico, após passar pelo Estreito de Bering. O comunicado de imprensa acrescenta: a partir dessas declarações, vemos a menção do TWZ sobre a fraqueza comparativa da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América em relação a essa nova presença chinesa no Ártico em ação. Uma aeronave foi enviada inicialmente porque nenhum navio estava suficientemente próximo para organizar uma resposta. Os Estados Unidos da América não tinham um navio próximo, porque não possuem quebra-gelos suficientes para operar nas águas pesquisadas pela China. As embarcações chinesas agora são monitoradas. E, de acordo com o TWZ, esse trabalho de monitoramento está sendo feito tanto pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, quanto pelo Comando Norte dos Estados Unidos da América, ou Comando Norte dos Estados Unidos da América. Um porta-voz disse ao TWZ que não há motivo para temer um ataque iminente da China pelo Ártico. Embora as embarcações estejam operando em águas internacionais e não sejam consideradas uma ameaça e que vise a defesa do território, o número delas representa um aumento em relação aos anos anteriores. O porta-voz disse ao TWZ: o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e o Comando Norte dos Estados Unidos da América continuarão monitorando o progresso do navio enquanto ele opera na região. Então, se um ataque não está a caminho, o que é uma ótima notícia para os Estados Unidos da América, a pergunta que precisa ser feita é: o que os quebra-gelos da China estão fazendo no Ártico neste momento? Parece que a resposta é pesquisa. Essa é a impressão do TWZ, baseada em eventos de julho, quando a embarcação de pesquisa chinesa Shuilong 2 foi vista a 290 milhas ao norte do Alasca. Os Estados Unidos da América também enviaram um C-130J Hércules para monitorar essa embarcação. Estamos vendo mais navios chineses no Ártico buscando aprender sobre o território.
A presença dessas embarcações é consistente com uma tendência de 3 anos de aumento da atividade de navios de pesquisa chineses operando nos Estados Unidos da América e no Ártico, segundo o T-BAIZE. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, 3 navios de pesquisa chineses operaram ao norte do Estreito de Bering no ano passado. Em breve falaremos por que a China faz tantas pesquisas. Antes, outro problema surge. Atualmente, 5 navios chineses operam no Ártico sob observação dos Estados Unidos da América. No futuro, esse número aumentará bastante. As explorações da China no Ártico não são apenas uma tentativa inocente de estudar uma das regiões mais inóspitas do planeta. Para pessoas e navios, fazem parte do intenso esforço da China para ampliar sua presença no Ártico. Segundo o senador dos Estados Unidos da América, Dan Sullivan, uma das principais figuras políticas, conforme o Alaska Beacon, destaca o crescente problema da China no Ártico. Sullivan diz que Singapura tem mais capacidade de quebra-gelo que nós. Isso nos deixou atrás dos adversários. A Rússia tem mais de 50 quebra-gelos operacionais, muitos nucleares e armados. A China, sem território no Ártico, está formando uma frota polar e ficando mais próxima das nossas costas, inclusive neste verão. 2 pontos importantes. Além da fraqueza dos quebra-gelos dos Estados Unidos da América, a China constrói uma frota polar. A Rússia já possui uma. E sabia? As 2 nações agora colaboram para ampliar sua influência no Ártico. Em outubro de 2024, o High North News divulgou que a China fez 7 viagens de contêineres pelo Ártico em 2023 e 12 em 2024. No fim do ano, Pequim e Moscou colaboravam para construir mais navios para essas viagens. As 2 nações colaboraram para construir 5 navios porta-contêineres classe ARC-7ICE, segundo o High North News. Todos vão conectar China e Rússia pelos portos de Xangai e Ningbo até São Petersburgo e Arkhangelsk. O Sistema de Informação Geográfica informou isso em relatório de dezembro de 2024 sobre o mesmo empreendimento conjunto. A Rússia está oficialmente abrindo caminho para que a China se torne uma presença mais dominante no Ártico em um futuro próximo. Também destaca que a China apoia secretamente o projeto Ártico Gás Natural Liquefeito 2 da Rússia. Se a Rússia concluir o projeto, o gás natural liquefeito 2 será 9% da produção global de gás natural liquefeito. Ideal para a Rússia, o gás natural liquefeito 2 atrairia investimentos estrangeiros e novos clientes de gás natural liquefeito. Enquanto o país enfrenta sanções ocidentais pela invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, a China tenta se envolver desde o início. O resultado é uma situação de uma mão lava a outra. A Rússia recebe apoio da China em seu projeto Gás Natural Liquefeito 2. Em troca, a Rússia auxilia a China a montar uma frota ártica mais forte, caso cumpra o acordo. Os 5 novos navios vão se juntar às 5 embarcações polares que, segundo o 60 Degrees North, a China terá em sua frota polar a partir de janeiro de 2025. A China está construindo um novo quebra-gelo para pesquisas, possivelmente movido a energia nuclear. Pouco se sabe sobre a embarcação proposta. Um modelo foi revelado em 2019 pelo 60 Degrees North. Além disso, em agosto de 2024, o Global Times informou que o designer-chefe Wu Gang afirma que o desenvolvimento da embarcação Shuilong Yi avança sem problemas. Ainda não há um prazo para quando o Shuilong Yi estará pronto para navegar. Mas a realidade que os Estados Unidos agora precisam encarar é que não vai demorar muito para que. A China possui 11 navios aptos para o Ártico, enquanto os Estados Unidos da América têm 2. Já há disparidade, pois 5 navios chineses aptos para regiões polares atuam hoje no Ártico. A China querer mais que dobrar sua frota coloca os Estados Unidos em desvantagem. Em um território que os Estados Unidos deveriam controlar, isso é uma má notícia. Isso nos leva de volta à pergunta feita antes no vídeo. Por que a China quer aumentar sua presença no Ártico? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a 2018, à publicação de um interessante livro branco intitulado Política Ártica da China, publicado pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado da China. O livro branco analisou como as mudanças climáticas aceleram o derretimento da neve e gelo no Ártico. O derretimento possibilita a abertura de uma rota de navegação pelo norte, antes inacessível para a maioria dos navios. A China quer ser capaz de aproveitar essa rota quando as mudanças climáticas fizerem sua parte para destruir o Ártico como conhecemos atualmente.
A China se declara um estado próximo ao Ártico em seu livro branco, dizendo ser um dos países continentais mais próximos do Círculo Polar Ártico. Isso serve como uma justificativa um tanto questionável para o motivo pelo qual a China está tentando construir uma frota ártica mais forte. Para Pequim, o Ártico é mais um território que a China quer controlar ao máximo. O livro branco diz que a China entrou no Comitê Internacional de Ciência do Ártico em 1996 e realizou 8 expedições ao Oceano Ártico até 2017. Com base apenas nesse livro branco, podemos ver que o desejo da China de expandir sua influência no Ártico não é algo recente. Ela faz isso há décadas, participando de organizações científicas da região desde os anos 1990. A afirmação do livro branco de que a China é um estado próximo ao Ártico é enganosa. Segundo o Georgetown Journal of International Affairs, o ponto mais ao norte da China fica a cerca de 1.400 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Um olhar rápido no mapa mundi mostra a Rússia entre a China e o Ártico. A Mongólia tem mais razões que a China para se ver como um estado próximo ao Ártico. O mesmo vale para grande parte da Europa, incluindo partes do Reino Unido, Noruega, Suécia e Finlândia. A proximidade do Círculo Polar Ártico é um argumento fraco para as ações atuais da China. Mas é um argumento que Pequim faz com prazer, porque aproxima a China de alcançar duas coisas que ela realmente deseja: fortalecer tanto seus interesses estratégicos quanto econômicos. Estrategicamente, a China já construiu a Estação Rio Amarelo na ilha de Svalbard. Essa base apoiaria navios chineses que estariam pesquisando no Ártico. Claro, não faz mal que a ilha fica no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte, potencialmente dando à China uma base de onde pode observar as atividades do norte da Europa à vontade. O Defense News ressalta que a parceria da China com a Rússia no gás natural liquefeito 2 integra seus interesses estratégicos. Ela consegue construir uma aliança mais profunda com uma nação anti-Ocidente, enquanto potencialmente utiliza o gasoduto da Rússia para se desvincular do carvão nesse processo. Se a China colaborar com a Rússia para criar um corredor global pela rota do Mar do Norte, segundo o Defense News, ela se torna ainda mais estratégica no Ártico. Ela terá controle parcial e grande influência sobre um corredor marítimo disputado por muitos países. Isso aumenta a influência global da China. Com o possível acesso a depósitos minerais, como o Rand destaca, a China tem ainda mais razões para buscar influência no Ártico. Lítio, cobalto, grafite e terras raras estão presentes no Ártico. Mesmo que a China não consiga acessar esses depósitos hoje, influenciar os acontecimentos no Ártico agora significa que ela pode ter a chance de obter esses recursos no futuro. Há muito petróleo no Ártico. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ou Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, afirma isso. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América estima 90 bilhões de barris de petróleo não descobertos na região. Isso representa cerca de 13% do petróleo não descoberto no mundo. O Ártico abriga 30% do gás natural não descoberto do mundo, por isso, o projeto russo citado. Todos esses recursos, juntos, transformam o Ártico em um verdadeiro tesouro para quem conseguir estabelecer controle sobre a região. Isso nos leva ao lado econômico que a China busca. O acesso a minerais raros traria benefício econômico se a China conseguir extraí-los e vendê-los. Mas mesmo sem esses minerais, a China pode se beneficiar ao cooperar com a Rússia para criar uma rota comercial no Ártico. Lá em 2011, o Instituto Ártico afirmou que especialistas do Canadá e Estados Unidos da América estimam que a Rota do Norte possa representar 2% do transporte marítimo global até 2030 e 5% até 2050. Esses números parecem pequenos até perceber a grande escala do setor de carga marítima. Segundo a estatista, 80% das mercadorias mundiais são transportadas por navios, tornando-os mais importantes que outros veículos. No comércio global, o Comitê das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, confirma esse número e destaca o crescimento do comércio marítimo. Em 2023, houve um aumento de 24%, totalizando 123 bilhões de toneladas de carga transportadas por via marítima. Em 2024, a mesma organização afirmou que o comércio global de bens deve alcançar 25 trilhões de dólares até o fim do ano.
80% de 25 trilhões é 20 trilhões de dólares. E isso nos leva de volta aos números entre 2 e 5% que mencionamos anteriormente sobre as rotas comerciais emergentes no Ártico. Se o Instituto Ártico estiver certo, as novas rotas comerciais no Ártico valerão cerca de 400 bilhões de dólares até 2030. Até 2050, o Ártico movimentará Estados Unidos dólar dos Estados Unidos 1 trilhão em mercadorias por ano. Os percentuais são pequenos, mas os valores em dólares são enormes. Não surpreende que a China queira parte disso. Sua frota crescente, que opera em regiões polares, é um dos principais meios para isso. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos resume bem a situação. Para a China, o uso regular da Rota do Norte será uma bênção econômica. A Rota do Norte entre Xangai e portos alemães é mais de 4.600 quilômetros, cerca de 2.900 milhas mais curta que pelo Canal de Suez. Então, não se trata apenas do volume bruto de comércio. Abrir rotas comerciais pelo Ártico ajuda a China a reduzir drasticamente o tempo que seus navios cargueiros passam no mar, o que, no final das contas, significa mais lucro entrando nos cofres de Pequim. De repente, 5 navios de pesquisa sendo rastreados no Ártico parecem uma notícia muito mais importante. Os Estados Unidos da América dizem que esses navios não ameaçam sua segurança nacional, e estão corretos. A China não planeja atacar os Estados Unidos da América pelo Ártico, mas seus navios de pesquisa ainda podem representar ameaça. Eles servem como uma demonstração para os Estados Unidos de que a China está muito à frente no jogo do Ártico. E se continuar assim, será a China, junto com a Rússia, que cria novas rotas comerciais e domina uma região que ganhará importância com as mudanças climáticas no Ártico. Os Estados Unidos devem agir além de enviar uma aeronave e um de seus 2 quebra-gelos para vigiar navios chineses. Felizmente para os Estados Unidos, essa resposta está chegando. No dia 10 de agosto, o Alaska Beacon anunciou que a Guarda Costeira dos Estados Unidos adicionou o primeiro novo navio quebra-gelo à sua frota em 25 anos. Chamado Stories, o navio é na verdade uma embarcação reformada, e não um quebra-gelo totalmente novo. Ainda assim, é melhor que nada. E o antigo navio de abastecimento aumentará a presença dos Estados Unidos da América no Ártico. Ainda assim, a adição de mais um navio a uma frota de 2 não coloca exatamente os Estados Unidos em pé de igualdade. Enquanto a China possui 5 navios e prepara mais 6 para o Ártico, os Estados Unidos também têm planos. Dias após assumir, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que a construção de novos quebra-gelos será prioridade em seu segundo mandato. Vamos encomendar cerca de 40 grandes quebra-gelos, relata a Forbes. Trump disse isso em janeiro, em um anúncio considerado surpresa e possível erro. Mas talvez não tenha sido um deslize. Embora 40 novos quebra-gelos possa parecer uma meta irrealista para Trump alcançar durante os 4 anos de mandato de um presidente dos Estados Unidos da América, pelo menos ele está colocando o dinheiro dos Estados Unidos onde está sua palavra. Em 3 de julho, a Reuters informou que Trump incluiu medidas para mais navios no grande projeto de lei fiscal visando a dominância dos Estados Unidos da América no Ártico. Mais de Estados Unidos dólar dos Estados Unidos. 86 bilhões vão para a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América construir sua frota de quebra-gelos. Segundo o projeto de lei, metade dos recursos será destinada a 3 grandes cortadores polares da Guarda Costeira. O restante irá para cortadores médios e leves. Mas esse valor pode não garantir os 40 quebra-gelos que Trump deseja. Só os cortadores pesados já dobrarão a frota ártica dos Estados Unidos da América, podendo triplicar, quadruplicar ou mais, conforme a compra de cortadores médios e pequenos. 43 bilhões de dólares podem ir para a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos participam de um plano de compartilhamento de recursos com outras nações para fortalecer o domínio ocidental no Ártico. O plano foi anunciado em julho de 2024 e envolverá os Estados Unidos, o Canadá e a Finlândia se unindo como parte de um novo Pacto do Gelo. O trio pode construir até 90 navios quebra-gelo nos próximos anos. Se o pacto se mantiver, o Ocidente se tornará o principal protagonista no Ártico. 90 navios quebra-gelo adicionais colocam facilmente esses 3 países à frente dos 57 quebra-gelos que a Rússia possui atualmente e dos 11 que a China terá se todos os seus acordos forem concretizados. Há um conflito crescente no Ártico. Os Estados Unidos da América monitoram 5 navios de pesquisa chineses, que não parecem estar em perigo agora.
No entanto, eles são um indício do que está por vir. Em apenas alguns anos, o Ártico vai se tornar o palco de uma batalha entre o Oriente e o Ocidente. Os Estados Unidos precisam melhorar sua atuação se o Ocidente quiser vencer. Neste momento, Rússia e China detêm todas as cartas do Ártico. Ao fortalecer sua frota no Ártico, os Estados Unidos poderiam pressionar a China a cortar seus laços com a Rússia. Isso já ocorre, pois os Estados Unidos da América já alertaram a China para cortar relações com a Rússia. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos acontecimentos no Ártico. E obrigado, como sempre, por assistir.